Algo diferente aqui, viu? Não é que seu pastor é doido, né? Que seu pastor escuta a voz de Deus, amém? E a gente tem que fazer o que Deus pede para que a gente faça. Eu estava ali, pode baixar um pouco o retorno para mim, tá bom para vocês aí? Tá bom. O meu retorno pode baixar que está muito alto aqui. Estava ali pensando, né? Eu já tinha algo para falar sobre um testemunho que tinha de dízimo e oferta, mas a gente tem que ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente tem a nossa capacidade, ou quer fazer as coisas do nosso jeito, mas quando Deus fala, é que Ele vai mexer em algo, vai fazer algo. E eu sei que algumas pessoas, né, principalmente quando a gente fala para pessoas que não conhecem o ambiente de igreja, eles falam assim, que história é essa de Deus fala? Esses crentes têm um negócio de Deus fala, o que Deus fala? O cara está na cachaça, está dizendo que Deus fala. Deus fala, irmão, o negócio é ter intimidade, amém? É que a gente não está na frequência de Deus. Então, quando a gente está só na frequência da terra, a gente não escuta e acha que isso daí é tudo balela. Por isso que eu falo, não, tenho formação, irmão. Às vezes, formação muito mais do que outras pessoas, né? Várias graduações, pós, mestrado, doutorado. Mas Deus fala. O negócio é a gente se baixar para Deus falar com a gente ouvir, amém? Porque às vezes a gente se acha tanto e não escuta Deus, quer fazer só do nosso jeito. E eu ia fazer o dízimo e oferta ali, e Deus disse, não, vai ser o Eric e a Amanda. Eu disse, não, Deus, já preparei tudo, eu tenho um testemunho maravilhoso. Ele, não, tá bom, mas é o Eric e a Amanda. Ah, entendi. Tá bom, é o Eric e a Amanda. Ah, entendi. Aí eu fui lá, falei, o Eric, nem falei nada contigo, vai lá e fala o que aconteceu na tua vida aí, que Deus é que vai fazer na vida do povo aí. E ele veio aqui e contou. Então, eu estava orando essa semana, eu tinha ido num lugar, ouvi certas coisas, Deus me falou algo, eu vim, fiquei orando, e Deus mandou fazer algo aqui, nesta noite, que é o que já falei logo depois do louvor, que Ele vai quebrar certas cadeias, certas correntes, para que Ele conseguir adentrar nisso. Porque, entenda isso, Deus ministra numa frequência e fala. O nível de fé que você recebe é o nível de fé que a atuação do mundo espiritual vai fazer na sua vida. Às vezes você pode estar falando aqui, você está dormindo. Às vezes você está falando aqui, você está no celular. Às vezes não acontece, não acontece. Você vem para cá, vai passar 200 anos na igreja, não acontece nada para você. Você vive se ferrando, tomando pancada na saúde, na justiça, porque você não recebe do mundo espiritual o que era para receber. Né? Mesma coisa na faculdade, a pessoa vai aprender, não aprende, depois se forma, é um medíocre. Não consegue alcançar as coisas. Não consegue ganhar dinheiro, não consegue realizar as coisas, porque foi um medíocre na universidade. No mundo espiritual é pior, porque por mais que você aprenda a teologia, se o mundo espiritual não entrar na sua vida, o Espírito Santo não entrar na sua vida, também não acontece. Porque toda honra e glória não é para você, é para Deus. Então, a igreja não é só a sua própria capacitação. Lógico que você tem que capacitar para não ser enganado. Porque é isso que você conhece a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como eu estava explicando mais cedo na leadership, é mais a semente do que o conhecimento. Porque a concupisão do conhecimento ensoberbece, amém? Mas a semente, eu semeio na leadership, eu semeio no culto, eu semeio no dízimo e oferta, eu semeio com o meu testemunho, eu semeio na minha casa, né? Eu semeio orando. Eu não oro nas refeições, Gabriel? Tem gente que chega lá e já está comendo, mas eu não chego lá e não oro quando eu sento. O Gabriel está aqui passando 6 meses da Alemanha, é meu sobrinho, filho da Sâmia, irmã da Sandra. Ele está vendo que em casa ora. Então, quer dizer, não é balela de que a gente ora para os outros verem. A gente ora, irmão. Nas refeições, agradecendo a Deus o suprimento. Por mais que eu tenha um bom salário, por mais que eu tenha grandes ações, mas eu oro a Deus no café, no almoço, no jantar, agradecendo. E não é para me ufanar, é para dizer que eu tenho que cumprir princípio do que eu falo aqui, amém? Eu falar aqui e não cumprir princípio, aí não dá certo. Eu mentir, eu enganar, eu trapacear, eu falar que fiz, não fiz, eu falar que estou aqui, mas estou lá, estou em outro lugar. Não, a gente cumpre princípio, porque o mundo espiritual trabalha com a verdade. Você é um bobo se tenta enganar o mundo espiritual. Você está se enganando. E vai dar ruim lá na frente. Vai dar ruim, porque o mundo espiritual não aceita trevas. E onde Deus está, as trevas não podem estar, amém? Não existe treva e Deus. Ou tem treva, ou tem luz. O que você aprendeu na faculdade, no colégio? Onde a luz está, não existe trevas. E o que é trevas? A ausência de luz. O que é luz? Eu sou a luz do mundo, Jesus, amém?
A gente tem que entender isso. Só que os judeus também eles falam algo. Que Deus, ele está sempre em movimento. Deus não para. Por isso que tem um texto na Bíblia que diz assim: Deus não dorme, Deus não cochila, Deus nem pestaneja. Deus não faz nem, sabe aquela pestanejada que você faz, às vezes, no culto? Que você nem sabe onde você está. Pois é, nem isso Deus faz. Então, para os judeus, Deus está sempre em movimento. Sempre em movimento. Não precisa ele estar jogando beach tênis, golfe, correndo, tal. Não, Deus está sempre em movimento porque Deus não para. Deus não para. Ele se movimenta por quê? Para guardar e abençoar a todos e principalmente os seus filhos, amém? Deus dá livramento até para quem não conhece Ele, para quem não quer saber dele. Deus guarda certas pessoas, amém? Porque na eternidade Ele tem, como eu estava falando mais cedo, explicando, mas não vou explicar, Ele tem os seus separados ramos. Eles têm separados, Ele tem chamados e eles têm escolhidos. Mas isso está na Bíblia, depois, outro dia a gente conversa, que eu conversei mais cedo no final da leadership. E a gente tem que entender que Deus protege, Deus livra. Agora, quando Deus vê que alguém tem intimidade com Ele, Ele trata de uma forma diferente. Não é que Deus tem preferidos, é porque tem mais intimidade, amém? Davi tinha mais intimidade. Mesmo Davi errando, ele sofreu as consequências, amém? Mas Deus era com ele. E Deus abençoou a geração dele e as gerações que vieram posteriormente dele. Então, devido a esse movimento de Deus, eu quero que você saia daqui já guardando no seu coração que você, por ser filho de Deus, está em movimento. Vocês entendem isso? Cada um aqui tem um movimento, você não pode parar. Tanto no profissional, quanto na sua vida familiar, na sua vida secular, você não pode parar. Se você parar, você começa a perder até suas faculdades mentais. Quem sabe disso? Minha mãe, muito ativa, nem parece que tem 85 anos. Eu falo 95, ela, que isso? 85 anos. Não parece, mas não é só fisicamente. É também aqui. Mas o que ela faz agora? Ela atuou, trabalhou 40 e quantos anos? 45, juíza, desembargadora, tudo mais. E ela trabalhou 40 e poucos anos. Só que agora ela já saiu, não foi nem na PEC da Bengala, foi um pouco antes, né? A PEC da Bengala foi 75, mas ela já tinha 70, ela saiu, que chamava de PEC da Bengala, que pulou dos 70 para 75, né? E ela já tinha saído. E ela continua o quê? Lendo jornal, fazendo palavras cruzadas. Eu sei que tem celular hoje em dia. Muita gente está só aí, né? No TikTok, Tok-Tik, né? Está no Facebook, mas ela tem as palavrinhas cruzadas dela que ela faz o tempo inteiro. Porque se parar o movimento, até do cérebro, você começa a sucumbir. A gente tem que entender isso. Então, diga para a pessoa do seu lado com todo amor e carinho, por mais que ela seja preguiçosa, você está em movimento. Amém? Agora, outro princípio que você tem que saber, o caminho está aberto. O caminho está aberto. O caminho está aberto e você precisa se movimentar. Satanás não vai conseguir fechar o caminho que Deus tem para você, amém? Não vai. Se ele conseguir fechar, primeiro, não é por falta de poder de Deus, é porque você parou de se movimentar. Então, Satanás não tem o poder de fechar o caminho. Ele consegue, às vezes, agir de uma forma na sua vida que você pare de se movimentar. Amém? E às vezes a gente para de se movimentar porque, às vezes, um filho ficou doente. Não é verdade? A gente larga tudo e fica ali. Não é verdade? É uma estratégia que ele tem. E aquilo por isso que você tem que estar orando, você tem que estar guardando, tem que estar protegendo, mas circunstâncias alheias da nossa vontade acontecem, amém? Mas você tem que estar atento, porque vai surgir uma coisa que tenta te parar. Às vezes você está rumo num negócio bacana, está fluindo no negócio, aí acontece algo que mexe com as suas emoções, seja positivamente ou negativamente, e começa a te parar. E onde está na Bíblia que eu quero falar nessa noite? Êxodo 14, 21 a 22. Você pode colocar aqui? Já está, né? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Amém? O caminho já está aberto.
Eu não vim falar de toda a situação de Êxodo, toda a situação das pragas, não. Mas eu vim passar um princípio poderoso e fazer um ato profético que Deus mandou fazer. Então, hoje você, fale para a pessoa do seu lado aqui, é um privilegiado de estar num ato profético. Porque não tem nada a ver comigo, Itamar. Tem a ver com o que Deus vai fazer. Irmãos, eu sou estudado, irmão. Tem vezes que Deus tem que me convencer, me levar, me mostrar, desenhar, para eu poder entender o que Ele quer fazer. Porque às vezes eu não quero entender devido ao nível de estudo que eu tenho, amém? Mas Deus me mostra que tem que fazer algumas coisas, mas quem manda é o chefe. E como Ele fez isso? Para comprovar que eu não estava louco no que eu vou fazer isso essa noite? Com o Érico e com a Amanda. Eu estava tudo pronto para, como eu disse, fazer o dízimo e a oferta. E Deus, Ele nos quebra dizendo assim, você se acha capaz? Mas quem dá as diretrizes sou eu. Aí Ele entendeu porque eu mandei você fazer esse ato profético hoje, porque eu que vou fazer na vida das pessoas que receberem. Não é a sua ação pastoral, é a minha ação de poder. Eu disse, então, amém. 22, pode passar para o 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro, à sua direita e à sua esquerda. Então, o que Deus... Tem tudo a ver com o que eu falei aqui. Foi um fato sobrenatural de Deus, também, André? Teve alguma coisa a ver com o povo de Israel? Eles construíram uma barreira, fizeram aqui. Foi um fato sobrenatural de Deus. Então, foi Deus me convencendo que não era uma palavra de razão, mas era uma palavra, não era uma palavra natural também, mas uma palavra do sobrenatural de Deus. Se tiver muito frio aí, só falar que ele desliga, viu? Está muito frio aí? Desliga aí então, Rodrigo. Ou então põe para 24, 25, põe no... Se ainda tiver, põe 25, 26, se ainda tiver, ele desliga. Tá? Desligou e se... Tá vendo? Até isso eu sinto no meu espírito, diz que deve estar frio ali. É que o André está cabeludo agora, ele nem sente mais frio, nem nada. Então, Deus fez um ato sobrenatural, Patrícia. Tem coisas que não vai depender de você. Que nem a coisa da sua casa. Ali foi uma casa profética que Deus lhe deu. Aquela casa não é só uma compra de vocês. Não é só algo de vocês. É algo profético que Deus colocou na vida de vocês. Então, quando Deus colocar algo profético, pensa se não vai restaurar tudo. Restaurar, trazer de volta, usar certas pessoas, agir e tudo mais. E ainda vai usar profeticamente aquela piscina. Pode até não ser com o primogênito, mas com o outro vai usar. E quando faz com um, vai ter que usar com o outro, porque você já fez uma semente. Entendeu? Então, pastor, mas e aí, quando? Cara, eu não sei, mas eu confio em Deus e eu estou agindo. Eu estou fazendo. Minha casa é para o Senhor, aqui é para o Senhor, vou usar isso aqui para o Senhor. E a gente é assim, irmão, não é aquele, não, faço na igreja. Não, chegou a menina lá da Austrália, ela vai passar tantos dias aqui. Tem como o senhor batizar? Eu montei logo um batismo, batizei mais gente, amém? E batizei a menina da Austrália que estava aqui. A mãe dela nunca mais voltou aqui. Mas a filha dela batizou. Ah, pastor, mas e aí? Ela é cristã, nem vai, o marido dela não gosta de vir. O problema é dela, irmão. Eu coloquei minha semente. Se você vai vir aqui, vai ficar indo para outro lugar, eu dei tudo o meu melhor para a sua vida. Se você não foi fiel, não foi generoso, aí o problema é seu. Se não vai ficar, o problema é seu. Eu estou sendo fiel em semear. E Deus me dá negócios gigantes, e faz as coisas gigantes na minha vida, e só faz a minha vida andar para frente. Ah, pastor, mas poxa, o senhor parou tudo, fez a igreja batizar a menina, porque Deus falou comigo, amém, irmãos? Eu não me movimento pelas pessoas, eu me movimento pelo reino. E batizar é para o reino. Fazer um culto aqui é para o reino. Quando Deus me fala alguma coisa, eu profetizo em Deus. Tem um monte de gente aí que profetiza para manter você lá. Porque, queridinho, isso é profecia boa. Tem vezes que eu dou uma lapada também. Porque eu tenho que falar o que Deus manda falar. Eu não posso falar para deixar o seu coração maravilhado. E eu sempre ando na verdade, irmão. O pai da mentira é Satanás. Quer esconder ou mentir é Satanás. E o povo de Deus viu o mar se abrir porque Deus fez. Não foi pelo povo, que o povo não prestava, amém? Mas Deus fez. Então, Deus não vai fazer por causa de mim, porque eu sou ser humano. Posso buscar Deus, mas eu tenho minhas falhas. O que vai acontecer nessa noite é pelo sobrenatural de Deus. E eu peço, se renda, esteja conectado aqui, para que você receba isso, porque tem coisa que você está pronto para você perder e se lascar.
mas Deus pode mudar o jogo nessa noite. Eu tenho ações na justiça que estava tudo indo certo, mas de repente a juíza, não sei o que ela comeu, naquele dia, colocou algumas coisas lá, mas a gente já entrou com situações para o tribunal, e eu estou aqui, vai acontecer o sobrenatural de Deus, amém? Sempre, todos nós, a gente tem que entender, todos nós temos um caminho e uma jornada, e nossas jornadas se cruzam, e podem continuar juntas até o arrebatamento, ou pode ficar cruzado um dia e tudo bem, não tem problema nenhum. Todos nós temos um caminho e uma jornada, que Deus possa estar nesse caminho e nessa jornada com você. Não ande sem Ele. Não ande sem a presença dEle. Agora, outra coisa, sempre vai existir Faraó no caminho de quem tem sonho, amém? De quem tem propósito, sempre vai ter Faraó. O Faraó pode ser uma pessoa, uma situação ou um lugar, algo que representa o mal, o poder do mal sobre a sua vida. Sempre vai ter Faraó no caminho de quem sonha, de quem tem propósito. O negócio é você, saber que se Deus vai começar a agir na sua vida, esse Faraó vai cair. Esse Faraó vai sair da sua vida. E quando Deus faz, a gente às vezes nem tem noção de quem é Faraó. Mas Deus vai arrancar Faraó da sua vida. Às vezes Faraó está ali, um amigo, uma pessoa próxima, e Deus não quer aquele Faraó na sua vida. Porque ele lhe restringe para o que Deus quer fazer na sua vida. Você está entendendo? Não é uma maldade, às vezes, declarada. A Patrícia aqui, bate na cabeça dela. Não, às vezes não é uma maldade explícita, declarada. Às vezes é uma maldade que você não sente, mas trava você de ir para o propósito. Amém? Qual foi o Faraó na vida de Tera, o pai de Abraão? O que se tornou Faraó? O cara tinha um chamado para ir para Canaã, que a gente estava falando aqui na Leadership School. Aí o que foi? A morte do filho dele se tornou Faraó. O filho se chamava Arã, morreu, ele saiu de Ur de Caldeus para ir para Canaã e parou na cidade de Arã, porque o emocional dominou ele devido à morte do filho dele. Aí Deus pegou, deixou ele lá, acabou o propósito da sua vida. Amém? Ele foi chamado, ele não foi escolhido, porque ele não respondeu o propósito. Escolhido foi Abraão, que chegou em Canaã e mudou o nome de Abrão para Abraão, amém? Deus exaltado, Pai exaltado para Pai de multidões. A gente tem que entender que Faraó vai cair e você vai prosseguir no caminho, quando você se rende ao sobrenatural de Deus. Faraó precisa cair, senão você vai ter sempre um limite. Pode adorar, mas não leva os seus bens. Pode adorar, mas não leva mulheres e crianças. Pode adorar, mas só até tantos metros. Você está entendendo? Faraó, ele coloca um limite de grana, coloca um limite de relacionamento, de nível de casamento, de nível de filho. Ele coloca um limite na sua vida. Faraó tem que cair para você conseguir toda a plenitude de Deus que ele tem para você. E não é só uma coisa de razão, de consciência. Precisa vir um sobrenatural de Deus, como foi o povo, como aconteceu com o povo aqui. Êxodo 14, 13 e 14. Pode colocar o 13, por favor? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Tem coisa que quando Deus liberta, Deus libertou na minha vida, nunca mais eu vi, irmãos. Nunca mais eu encontrei com certas pessoas. Quem acha que precisa de alguma coisa ser livre para nunca mais você encontrar com algo ou com alguém na sua vida? Levante a mão aí. Quem acha? Isso aí. Você precisa ser livre. Livre. Tem vezes que você nem levantou a mão, mas eu quero dizer, confie que tem, irmãos. Às vezes você acha que não tem, mas confie que tem. Tem coisas que você não pode mais se deparar. Tem proposta que não pode mais chegar. Tem gente que acha que está tudo bem, é porque você não tem nem conhecimento do mundo espiritual. Você é tão absorto que você ainda não conhece o que está em volta de você. E parece que a sua vida está boa. É porque seus olhos ainda não foram totalmente abertos. Mas quando começa a ser aberto, você começa a entender que precisa mudar. Certos comportamentos, certos jeitos de agir. 14, pode pôr o versículo 14? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis.
Tem coisas que o Senhor tem que nos lutar e nem o nosso falar pode ter, porque o nosso falar atrapalha. Deus começa a lutar e você tem misericórdia. Quem já escutou isso? Deus diz, mas eu estou pelejando. Não te mete onde eu estou pelejando. Tem misericórdia. Ai, porque eu sinto até pena. Não, é Deus que está fazendo, irmão. Deus é justo também. A gente tem que entender que não, a sua caridade não é necessária para Deus, porque Ele é justo. Você quer se meter na briga de Deus? No que Deus está fazendo? Ele vai pelejar por você. Não, deixa uns carrinhos de farol, deixa uns egípciozinhos aí, deixa. Deus diz, não, vai acabar com eles. Nunca mais vocês vão ver ele na sua vida. Tem coisas que, para o propósito se cumprir na sua vida, o negócio fechar, a ação na justiça ser ganha, né, o filho chegar, o casamento dar certo, o namoro virar casamento, né, o concurso a gente passar, tem coisas que você não pode mais deixar atrapalhar na sua vida. Tem certas coisas que se você não se libertar, você não chega lá. E se chegar, vai se desviar. E se casar, vai se desviar. E se crescer, vai mudar para outro lugar que vai te ferrar. A gente tem que entender que certas coisas têm que sair da nossa vida, senão... Ai, pastor, misericórdia, a minha vida é boa. Oi, irmãos. Vamos continuar. Tem gente que está aí, não, minha vida é tão boa. É porque você não tem noção do que é mundo espiritual, e nem do que você vive, da iniquidade do pecado que você vive, das mazelas que você vive, das incongruências que você vive, mas Deus quer fazer essa noite na sua vida, acredite, irmão, a sua vida não está boa. E não acha que é a Mega Sena, Deus está mandando dizer para certas pessoas aqui, não acha que é a Mega Sena, ou Bet, Super Bet, ou que vai ser, não é, irmãos. Quem vai fazer hoje é Deus, amém? Eu sei que você pode estar contra mim, dizendo, pastor está falando isso, misericórdia. Não é, irmãos, eu também quis ganhar 2 BMW no sorteio do shopping aqui, Deus falou, não, eu vou te dar um presente, como você tinha pedido. Não ganhei as BMW não, porque é nas notas fiscais já, amém? Não é jogo que eu estou fazendo, já vem nas notas fiscais lá, e a gente gasta aqui só no Parque Shop, eu entrei lá e coloquei lá não sei quantos mil, né, tinha um monte de cartão lá, a gente é Gold, não sei o que lá, no aplicativo lá, e eu disse, então vai, eu disse, não tenho isso para ti, eu quero te dar algo, que eu vou te dar recursos, e eu vou te dar um favor, para você chegar lá na frente. Era isso que eu ia contar, mas Deus disse para o Eric contar, e a Amanda, então eu conto no outro domingo. Então, Deus, às vezes, tem mesmo agindo, a gente achando que está tudo bem no meu casamento, e às vezes não está. Você que se engana, e Deus quer agir para tirar o faraó, de repente, da vida do seu esposo, da vida do seu marido. Porque um faraó, às vezes, é um domínio familiar, é um domínio financeiro, é uma letargia, a gente não sabe, então, cara, Deus, eu nem tenho noção, mas eu quero receber o que Deus está falando através da boca do pastor e que Deus haja para tirar qualquer faraó que esteja na minha vida. Vamos fazer esse acordo? Amém? Porque às vezes você está escutando aí, está resistindo, não preciso, minha vida está ótima, está arrebentado de saúde, está quase morrendo. Não, mas está ótimo, está tudo bem, está tudo tão tranquilo. Não, minha coluna está ótima, a coluna toda arrebentada. Então, a gente tem que entender que Deus quer fazer, amém? Tem gente que está trabalhando e está que nem um escravo no trabalho. Mas está tudo bem, a minha vida está ótima, eu gosto de ser escravo. Não, irmão, o povo foi liberto aqui da escravidão. Então, deixa Deus fazer. Primeiro ponto, é o que é necessário fazer para a gente fazer no final. Deus gera consciência em Moisés. Essa história que eu estou contando aqui, para quem não sabe, é de Moisés. Moisés ia morrer, foi guardado, porque matavam as crianças, foi guardado. Deus fez um milagre de a filha de Faraó cuidar de Moisés, porque o Faraó tinha mandado matar as crianças. Ela pega uma criança na beira do rio, cuida dele, achado nas águas, Moisés. Né? Moisés foi achado nas águas, e ele é cuidado por ela, e ele cuida dela. E quando ele chega lá nos 40 anos de idade, ele já tinha feito uma justiça com as próprias mãos, matando um egípcio, que estava brigando com um hebreu, e depois ele quis intermediar a briga entre 2 hebreus, e falaram, você vai matar também um de nós, que nem um egípcio? Aí ele viu que as pessoas já estavam sabendo, e ele tinha matado um egípcio, ele ia morrer, ele vazou para o deserto. 40 anos, Moisés achava que era tudo, e não era nada. Assim ainda está nesses 40 anos, irmão? Aí Moisés foi para o deserto. Chegou lá, Moisés foi pastorear em Midian, pastoreou as ovelhas do sogro, o cara não tinha nada. Mas sabe por que Deus mandou ele tirar as sandálias dos pés, pastor Tony? E por que o sogro dele identificou ele como um egípcio? Porque as vestes deles identificavam ele.
Ele estava com sandália de príncipe. Escravo não tinha sandália. Andava descalço, pé arrebentado naquele sol. E ele tinha sandália de príncipe. Por isso que Deus diz, tira a sandália dos pés. Porque a gente usa calçado hoje, não sabe nem o que é Bíblia, não sabe nem o que está escrito na história da Bíblia. Mas naquela época só usava sandália que era do palácio. O resto não tinha direito a sandália, não tinha direito a carro, não tinha direito a cavalo, amém? A pessoa andava andando. Não tinha carro, não tinha motocicleta, só que então a gente fica tão distante disso. O que acontece? Ele fica 40 anos aprendendo que Moisés, que ele não era nada. 40 significa ciclos na nossa vida. Qual o ciclo que a gente está? Que a gente é tudo ou que a gente é nada? Aí Deus manda ir libertar o povo do Egito. Quando ele chega para libertar o povo do Egito, Deus começa 40 anos na vida dele, que está começando 40 anos na vida de alguém aqui, um novo ciclo na vida das pessoas aqui. Depois disso vai começar um novo ciclo na sua vida, que é Deus mostrando que Ele é tudo na sua vida. Enquanto você se acha tudo, não adianta Deus falar aqui, você vai dizer, é balela o que esse cara está falando aí. Eu quero ouvir uma pessoa que só acomode meu coração, diga que eu sou maravilhosa, que eu sou bonito, que tudo acontece na minha vida, me dê profecia gostosa, bacana. Esse é 40 anos achando que você é tudo. Aí depois você tem que passar 40 anos achando que você não é nada. Não é nada, é um lascado, arrebentando. Não, isso não é para mim, eu sou de maré desci. Não, também para com isso, irmão. Deus quer fazer na sua vida. Aí Deus começa a mostrar para Moisés que ele é tudo na vida de Moisés. Por isso que ele depende exclusivamente de Deus. Ele fala assim, se o Senhor não for à frente, eu não vou. Deus diz, eu não vou mais com vocês. Nós vamos ficar parados aqui, porque a gente só vai dar um passo se o Senhor for. Tem gente que está andando aí, fazendo o que quer, tendo a vida que quer, se comportando do jeito que quer, ignorando o que Deus tem ensinado para ele, e dizendo assim, vai acontecer na minha vida. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, queridão, queridona, não vai. Porque Deus não é trouxa. E Deus te ama. A Radassa vai fazer a vida dela do jeito que ela quer? Do jeito que ela quer, pastor Tony, sua filhinha, sua princesinha, queridinha, linda, vai fazer a vida dela do que ela quer. Vai colocar um marmanjão dentro de casa. E aí, sogrão, fala, paga as minhas contas aí. Fala aí, paga aí minhas contas, sogrão. Sogrão, estou pegando, hein? E aí? Vai na sua princesinha? Não, sem ficar nervoso, sem ficar nervoso. Respira, respira, respira. Você acha que Deus vai permitir isso? Com o filho e com a filha dele? Se o pastor Tony não permite com a Radassa, você acha que Deus vai permitir isso? Não vai, irmão. Não vai. Deus quer agir para te livrar daquilo que tenta acabar com a sua vida, amém? Deus gera consciência em Moisés e abre os olhos de quem ele é. Não é de quem os outros são. Mas é de quem ele é, não é nem de quem Deus é de quem ele é. Deus quer abrir nessa noite os seus olhos para mostrar quem é você. Quem você é. Moisés não tinha identidade. Sua criação, seus estudos, sua cultura familiar gerou camadas em você que tiram a consciência de quem você é. Sua convivência em família tirou consciência de quem você é. A sua cultura tirou convivência de quem você é. A cultura latina imprimiu em você uma cultura, né, se é homem ou se é mulher, algo na sua mente que é comum da cultura latina. Está impresso na sua mente e Deus quer fazer você ter noção do que você acha que você é. Amém? Deus precisou se apresentar a Moisés para restaurar sua identidade. Só quando você deixar Deus se apresentar para você mesmo, é que Deus vai restaurar a sua identidade. Cara, Deus tinha um planejamento na vida de pessoas aqui, eu posso apontar, que era para estarem bombando, estarem em sucesso, e eles decidiram sair do caminho. Eles conheceram de repente a Deus, mas eles decidiram sair do caminho. Eu quero sair do caminho de Deus porque eu confio mais em mim, ou me frustrei com as coisas, eu vou fazer do meu jeito. E se arrebentaram, perderam anos da sua vida. Anos por causa de faraós, sejam emocionais, sejam financeiros, sejam de estudo, que virou soberbo. Faraó te desviou do caminho, te prendeu no caminho. Às vezes por justiça própria, eu vou fazer minha justiça própria. E perderam o caminho. Mas Deus é amoroso, é misericordioso, Ele ama, Ele restaura caminhos, Ele traz de volta. Irmãos, eu não queria pregar isso aqui, mas Deus disse, quem é você para decidir o que vai pregar?
Então receba o que eu estou falando, porque não é de mim, irmãos. Eu nem gosto de pregar assim, eu nem gosto de fazer certos atos, mas Deus mandou fazer isso. E se Deus mandou fazer, vai acontecer na vida daquele que crê, da vida daquele que recebe, porque não é pela sua força, e nem pela minha eloquência, é pelo poder que Ele vai derramar aqui. Segunda coisa, o poder, antes disso daí, sua identidade restaurada em Cristo fará você caminhar no propósito. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele restaura a nossa identidade, que o pastor Tony também comentou na leadership. E quando a sua identidade é restaurada, você começa a ser conduzido para o propósito. Já falei aqui, minha intenção era ser brigadeiro. 0,6 de turma, irmão. Bem colocado, só 9,5 e 10 de nota. Eu podia ser brigadeiro, mas Deus não quis. Quando Deus não quer, iam voltar do meu nome? Para quem não sabe, a gente vai até coronel por antiguidade ou merecimento. Todas as minhas promoções foram por merecimento. Só que a oficial general você vai por escolha. 8 pessoas, que são os 4 estrelas, 8, né, Carol? 8 pessoas que são 4 estrelas, voto. Não sei quantos votaram em mim, mas voto. Só que eu era o 0,6, a tendência era eu ir, mas aprove Deus não ir, porque Deus sabia que eu não ia ter tempo para isso. Eu ia estar em qualquer lugar do Brasil, comandando altos lugares, que eu ia entrar 6, 7 horas da manhã, sair 7, 8 horas da noite. Só que Deus já tinha falado pelos profetas que ia começar um tempo novo na minha vida. Eu não ia só ser um pastor de pregar no local. Deus ia começar um tempo, algo novo para mim, e me levar para um novo nível de profecia, um novo nível de encaminhamento, e um rebanho que ia crescer numa forma em Deus tão grande que ia acontecer o extraordinário na vida deles. Aleluia! Então eu larguei tudo para fazer o que Deus quis. Aí sabe o que Deus faz? Me dá mais situações de acesso, me dá mais recursos. Você acha que não é para provar meu coração, irmão? Porque quanto mais você tem, se você não tiver em Deus, ou não tiver com um problema que você queira resolver, quando resolve, aí você some. Você não vem para a igreja, irmão. Só quem ama a Deus pode ser rico e vir para a igreja. Quem não é, está buscando. Quem é, vai fazer outra coisa. E rico não é só ter dinheiro. Rico é todas as coisas começarem a se alinhar na sua vida, amém? Família, recursos, férias, profissão. Você tem uma mãe que vem todo aniversário ficar com a gente. Aniversário da minha mulher. Meu aniversário. Já está programando em vir para o aniversário do meu filho. Então, é um privilégio. Eu vejo assim, cara, Deus está me dando um privilégio de ter a minha família em casa. Quantos são brigados com pai, com mãe e tudo mais, e a minha família está em casa? Com saúde, pega a mala mais pesada que ela, vê como ela carrega, viaja. Então, eu vejo a bondade de Deus. Quantos anos vão demorar isso? Eu não sei, mas eu vejo que Deus está movendo, que Deus está fazendo, porque Deus que tem tempo para todas as coisas, amém? Sabe o que vai acontecer quando vai partir? A Nai, tem a dona Lili perto dela, fazendo comidinha para ela, que ama a mãe dela, é um presente de Deus para ela. Forte, vamos para Nápoles, vamos pegar tal coisa, vamos fazer tal coisa. É um presente de Deus. Segundo, o poder, a frequência de Deus estava com Moisés. Será que a frequência de Deus está com você? Pergunta para a pessoa do seu lado, será que a frequência de Deus está com você? Será que a frequência de Deus está com você? Será que a frequência de Deus está com você? Está com você, você vai passar na OAB, hein? Só estuda, já passou na primeira fase, vai passar na segunda, em nome de Jesus. Não fala que tem muita coisa, não, você vai passar. Você vai passar em nome de Jesus, chora não, você vai passar em nome de Jesus, só receba. Eu sei, mãe de 2 crianças, terminando, concluindo, fazendo o trabalho de conclusão de curso, mas ainda vai passar na segunda fase. E como dizia o pessoal lá no interior, onde a minha mãe era juíza, aí vai ser advogado. Um dia chamaram ela de meretríssima. Não meretriz, não. Meretíssima. Sério, ela falou assim, eu vou te prender, mas eu tô chamando a senhora pelo nome, meretriz, meretríssima. É verdade. Lá no interior. Chegava assim, eu trouxe um negócio para a senhora. Quando vinha, tinha 2 frangos. Misericórdia. Papai, quando era advogado, também de coisa, ganhava frango, ganhava jabuti. Lembra de jabuti que a gente ganhou? Passou cada coisa.
O poder, a frequência de Deus estava com Moisés e ele vai se apresentar para você nessa noite, amém? Esse poder está com você que se entregou para Jesus como Senhor e Salvador. Você vivia na sua frequência. Mundo de Bob, né, Alice, no País da Maravilha, ainda tem uns que ainda estão, mas estão lá, não sei o quê. Aí Jesus entra na sua vida, ele começa a trazer a frequência dele para você. Aqui, fala a verdade, né? Quem começou a sentir algo dentro de você, que certas coisas que você era normal fazer, não fazem mais sentido, com toda sinceridade, levanta a mão. Você não faz mais. Essa é a frequência, tem certas coisas que, tem coisas que ainda faz, ainda está, né, Patifária, beleza. Mas tem coisas que você não faz mais. Por quê? A frequência de Deus está começando a entrar em você, amém? A frequência de Deus está entrando. Não deixa voltar as coisas atrás. Não queira voltar para o Egito. Se você estava se libertando, agora estou ganhando mais grana, não, agora estou mais alegre, não, agora estou bombado, estou bombado, né? Vou fazer. Não, irmão, volta para o Egito não. No Egito você só vai se lascar. E no Egito são velhas práticas, amém? Não é para boate, não, é velhas práticas. Você vivia fazendo certas velhas práticas, não volte, porque é voltar para o Egito. E a Bíblia diz, é horrível o cão que volta para o vômito, a porca que volta para a lama. Olha o que a Bíblia compara, um porco que volta para a lama, a um cachorro que vai lá no vômito, comeu o vômito, né, de comida que ele comeu, vomitou, que não, Deus vomitou aquilo e ele foi lá comer o vômito. Então não volte, porque a Bíblia trata desse jeito as coisas. Além das 9 pragas que tiveram no Egito, veio uma última, não é verdade? Quem sabe da última? Tocou nos primogênitos. Qual o segredo que Deus está dando aí? Ele vem numa nova frequência para você. E Deus tem o primogênito físico e primogênito espiritual. Lá em casa, o primogênito da minha mãe é o Tadeu. O segundo, tem um negócio na sua sobrancelha aqui, mãe. O segundo é o Alex. Isso não tem nada a ver com a posição deles terrena, e eu sou o caçula, né? Mas não mimado. Sou o caçula. Eu sou o primogênito espiritual. Eu fui o primeiro a converter e me tornar cristão evangélico. Como meu pai diz, você agora é protestante? Eu protesto, pai. Agora, né, sola fide, né, sola escrituras, né, eu sou protestante agora. Meu pai nunca falou que ele falou, você é protestante. Eu disse, é isso aí. Sou protestante, pai, mas não da Assembleia de Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo. Então, quero dizer que, além das 9 pragas, tinha que haver a demonstração de poder sobre os primogênitos. Me pergunte por quê? Por que teve que ter a demonstração? Porque Deus dá uma profecia sobre o Egito, que nunca mais ele seria a potência que ele foi, não é verdade? E na Bíblia, presta atenção nisso. Itamar, na Bíblia, diz que a força de uma mulher, a força de uma geração é o seu primogênito homem. O primogênito, né? Mas naquela época era primogênito homem, né? É o primogênito. Então, o que Deus dá uma profecia contra o Egito e ele toca nos primogênitos? Ele está dizendo o quê? Eu vou tirar a força do Egito. Ele não foi só libertar o povo dele. Ele vai dar um recado bem claro. Aquele que toca nos meus filhos, eu vou tirar a força dele. O que ele fez com Mical, que tocou em Davi? No ungido do Senhor. Você está falando que ele está dançando e louvando para mim? E você está virando as costas para ele? Isso deve virar as costas para o pastor, é virar as costas para o ungido, é virar as costas para o que ele tem feito na sua vida, isso deve virar as costas daquele que tem abençoado você. E você virar as costas para ele, o meu filho, o rei para quem eu coloquei ele lá. Então, ungido é isso, quando Deus coloca alguém na posição que ele quer, amém? Não é se Deus colocou alguém numa posição, e foi Deus que colocou, não toque, irmão. Não é todo pastor, não é toda... Senão fica ungido geral, e tem gente que nem é responsável por aquilo que foi colocado por Deus, amém?
Agora, aquele que é responsável e se posiciona naquilo que Deus quer, e você virou as costas, ele fala assim: nunca a sua madre abrirá. Então, quando a gente toca em certas coisas, a gente tem que se arrepender e pedir perdão para Deus. O que Mical fez? Ignorou. E foi viver a vida dela. Quando você faz algo que toca no mundo espiritual, não ignore. Se arrependa. Então, tocar no primogênito não é só matar os primeiros filhos dos egípcios e poupou Israel porque o sangue estava na porta. Porque Jesus, que representa o sangue do Cordeiro derramado e protege a nossa vida, era aquele sangue do Cordeiro que estava na porta e não tocou nos primogênitos de Israel, só nos egípcios. Não é só aquela morte, é maior. Ele tocou na força do Egito. Então, quando Satanás, Faraó, age, e às vezes o seu primogênito não está na igreja, é porque Faraó dominou devido a uma situação na sua vida para segurar a sua força, o seu primogênito. Você está entendendo? Então, é necessário fazer uma restauração e um resgate. Por isso que às vezes Deus vai fazendo certas coisas. Deus dá um lugar, né? Deus abriu a madre da Sandra, nos deu Benjamim. Aí Deus me dá um lugar, Deus me dá uma piscina, eu uso a piscina para batizar. Você acha que Deus não está preparando a minha próxima geração? Não é em mim só que Ele está trabalhando, porque Deus é um Deus geracional. Ele está trabalhando. E o que é a minha função? Treinar o Benjamim para aquilo. E nós só temos um filho. A gente tem outro filho. Para ser um primogênito, outro primogênito, ou um primogênito espiritual, você está entendendo? Só tenho um. Então eu tenho que trabalhar ele. Por isso que eu vou lá. Levo para o Mackenzie, que é um colégio cristão. Levo para aula de bateria na Baleia. Levo ele para uma escola de manhã. Tem gente que reclama de vir na Leadership School aqui. Eu vou de manhã ainda para a igreja, irmão. Levar o meu filho para ficar de 9 a quase meio-dia numa outra igreja, que dá aula de música para ele, de flauta, ukulele e escaleta. E tem gente que reclama de vir na Leadership à tarde. E eu estou aqui toda a tarde. Só que eu ainda levo meu filho, eu acordo 8 e pouco, 9 horas já estou lá, na Ebenezer, e já fico até quase meio-dia, porque eu tenho visão de futuro. Eu podia estar andando de lancha? Podia. Meu cunhado tem lanche e empresta lanche, não é verdade, Caled? Eu podia estar fazendo churrasco? Podia. Hoje a gente foi ontem para o restaurante, hoje a gente estava no Outback. Saí correndo do Outback para cá. Porque quando está mãe aqui, né, faz toda a vontade do neto, e a gente vive em tudo quanto é canto. E aí o que está acontecendo? O que eu estou falando? Minhas emoções não mandam em mim. Eu tenho foco no futuro. Depois eu não quero ficar chorando pelo meu filho. Pastor, e se der errado? Eu estou semeando. O inferno não vai encontrar brecha de que eu não estou semeando. Pode até ficar tentando, meu Deus, se acontecer, mas eu estou fazendo tudo o que eu posso, amém? E eu estou tendo visão de futuro, não estou deixando ao Deus dará. Deus dará. Não, eu estou semeando para vir uma colheita. Benjamim encontra os amigos. E aí, beleza? Que história é essa, rapaz? Vamos caminhando. Então levo. Deus tem um mistério com o primogênito natural e espiritual, amém? Êxodo 12, 29 e 30. Pode fazer aí? E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, ele matou o filho de Faraó. O outro que assumiu depois, não foi o primeiro porque morreu, que era o que andava junto com Moisés também, que ele esperou o pai dele morrer para Moisés voltar para o Egito. Fala isso lá na Bíblia, viu? Faraó, que sabia que ele tinha morto um egípcio, morreu, e ele volta. Era o irmão de Moisés com quem ele vai falar. Irmão de criação, né? Moisés foi criado lá. Desde que se sentava em seu trono até o primogênito do cativo que estava no cárcere. E todos os primogênitos dos animais. Deus deu um recado para o Egito. Estou tirando a tua força. Tem vezes que uma família erra tanto que acontece de partir o primogênito, às vezes até de cristão, ou se desviar. Quando era, às vezes, pastor, era tudo. Faraó entrou e tocou no primogênito. Não estou dizendo quando você está crescendo, tudo mais, não.
filhos de pastores, que de repente o pastor passou a igreja, passou tudo, ele assumiu e não estava preparado. E veio uma destruição na vida dele, no casamento, porque tem que ter preparo para assumir lugares, amém? Você não foi preparado, Roberto, para assumir cada vez mais lugares? Eu lembro que ele contando 19 anos, 18 anos, trabalhando no gabinete do governador, né? Lá no Pernambuco. Ele foi preparado para coisas maiores na vida dele. E tentaram falar mal dele, não foi? Só que nesse dia, o Roberto nem conhecia Deus e vivia a vida dele. Mas Deus já guardava ele. Posso contar aqui o que aconteceu? O cara chegou lá, irmão, traíra, safado, tem em qualquer lugar, amém? E foram trairar o Roberto. Ele era assessor do chefe de gabinete. Do secretário, isso. Confundi. Assessor do secretário. Ele chegou lá, aí foram curiar no ouvido do cara. Está chegando no horário. Só que nesse dia o cara tinha ficado lá. Olha só, no dia que foram falar mal dele, o secretário tinha dormido lá. E o Roberto chegava às 7 horas. 7 horas. E falaram, ele só chega às 11 horas, só chega não sei o quê. E foram falar nesse dia, eu só me lembro da história de Esther, né? Iam falar de Mordecai, né? E o rei tem um sonho, e Mordecai tinha livrado o rei, Assuero, de 2 caras que queriam matar ele. Só lembrei dessa história quando o Roberto conhece para mim, a gente estava almoçando, ele contando, pastor, você acredita que aconteceu isso? Deus me ensinou ali, eu era fiel, estava lá 7 horas da manhã, 19 anos, rapazinho, e Deus me ensinou, ralava até de noite, fazia um monte de coisa, levava coisa aqui, informava ali, ralando. Aí chegaram lá, foram me dizer que eu chegava às 11 horas. Não estava nem aí, ficava matando o expediente. O secretário me chamou lá. Me chamou, a gente até tremia, né? De lá. Vem cá! O Roberto chegou lá. Falaram para mim que você só chega às 11 horas, tudo mais. O Roberto ficou olhando assim para ele. Mas eu dormi aqui e vi que você chegou às 7 horas, botei os 2 correndo daqui. Não foi isso? Cara, quando Deus tem algo na nossa vida, mesmo a gente, na época que a gente não estava em Deus, Deus começa a proteger a gente, amém? E depois Deus pega e nos separa, nos chama, nos escolhe. Então vamos nos manter em Deus, amém? Vamos nos manter em Deus. E Faraó, qual é o outro? E Faraó se levantou de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Irmãos, entenda, quando Deus começa a fazer na sua vida, Faraó vai se levantar. Quando Faraó se levantar, é necessário a gente agir no profético e no mundo espiritual para poder arrancar Faraó da sua vida. Faraó se levantou e tomou uma atitude de liberar, mas depois ele foi atrás para matar. Muitas vezes o inimigo te soltou e você está começando a caminhar e você vai começar a crescer em Deus, mas de repente ele vai vir querer te puxar de volta, te prender. É por isso que Deus tem que agir na sua vida para tirar Faraó da sua vida. Ele não pode te levar para o cativeiro, amém? Faraó estava dormindo e se levantou. A gente tem que entender, às vezes o inimigo está parado, não está mexendo em nada. Quando Deus começa a agir, começa a abrir o caminho para a gente ir, para andar, Faraó se levanta para tentar parar tudo, destruir tudo. Realmente Deus tirou a força do Egito e promoveu o juízo definitivo sobre Faraó e seu território, pois Deus trabalha com os primogênitos. Se você está aqui nessa noite, Deus vai derramar uma unção de primogênito sobre a sua vida. Deus vai derramar uma unção de primogenitura. Às vezes, Ramos, a gente nem merece, não tem direito, não tem nada, mas Deus resolveu fazer um mover. Quando Deus resolve fazer um mover, basta a gente caminhar e obedecer, amém? E a unção de primogenitura é aquele que começa a não só ter a porção melhor, o agir melhor em recursos, né, a sabedoria melhor, não, começa a ter o favor de Deus. Coisas que você não teria capacidade de entrar, Deus coloca uma capacidade que nem colocou a Manu. Manu estava desesperada, chorando, fazendo a prova, não estava? Antes de fazer a prova. Aí Deus falou com ela. Aí você disse, realmente, eu não tenho estudado direito. Mas Deus mostrou a caneta de ouro descendo e assinando. Então foi um favor de Deus na sua vida. Eu passar na UAB foi um favor de Deus na minha vida. Vai ter negócio que você vai fazer que vai ser um favor de Deus na sua vida. Vão vir milhões para você por causa de um favor de Deus na sua vida. Só reconheça que é Deus fazendo na sua vida, que nem com Eric.
Deus mexeu na vida dele na Amanda. Cara, coisa que você pagaria uma joia, né? Uma joia pelo local. Absurdo. Deus fez e entregou na mão deles. Cara, é lindo o local. Quando eu fui ungir, parecia que eu era Tarzan, ali naquele mato todo. Mas limparam, deixaram lindo lá. Não foi? Deixaram, eu disse, não, mas olha, tem que fazer tal coisa aqui. Aí ele, calma, pastor. Eu disse, pela fé, estou ungindo aqui. Deixaram lindo. Ele mostrou agora a filmagem lá. O negócio é lindo. Vamos organizar até que ir lá a igreja, acabar com aquele café, com aquele croissant. Mas pagar, viu, irmão? Não vamos falir o Éricles, não. A gente vai lá e todo mundo paga. Não, é de graça. Ele lá vai, num dia crente come que só gasta uns 20 mil, o Éricles morre lá. Não, vamos pagar, pelo amor de Deus. Então a gente vai na semana de jejum, só apreciar a vista, tudo mais, e pronto. Olha, Faraó estava dormindo, realmente Deus tirou a força do Egito e promoveu o juízo. Deus vai agir por causa do propósito na sua vida, amém? Tem um propósito na sua vida, Carol, que é maior que você. Maior que você. Então tem coisas que você diz, mas eu não sou capaz. Deus diz, eita, é assim que eu gosto, mas eu vou fazer. É assim que eu... Agora só segue a orientação. Segue a orientação. E que nem eu falei para a Maiara, estuda. Estuda, que nem Deus falou para mim, na segunda fase, estuda. Na primeira eu te passei, na segunda você estuda. Estuda, mas Deus vai abrir o caminho. Deus está abrindo o caminho para vocês. Não ore mais para o mar se abrir, amém? Pois o caminho já está aberto e Deus está trabalhando na sua vida. Já está aberto, Rodrigo, Mabel já está aberto. Agora, só vou casar vocês na Itália se vocês organizarem tudo. 3 vezes eu não vou na Itália casar, não. Viu? 3, 4 vezes que eu fui no cartório, dá não. Cara, eu sou insistente, irmão. Ia no cartório casar ele, seja mais fácil no seu casamento, então, mano. Seja mais. Eu fui casar o Rodrigo, aí ele rasgou o original de vez a cópia. Aí o cara falou, tem que ser o original. Ele, não, está aqui. Não, essa é cópia colorida, o senhor rasgou o original. Cara, ele teve que pedir de novo. Na primeira vez ele esqueceu, a Mabel esqueceu, Aí no segundo ele rasgou o original. A Mabel falou, aí ele está falando assim, Mabel, ele reclama de mim que eu esqueci, ele rasgou, tem que pedir agora de novo. Aí eu fui o terceiro, não sei o que aconteceu, Marcelo. No terceiro, eu disse, cara, não pode. Sou um pastor que ama, vem 3 vezes para casar aqui, eu parei tudo, vim no cartório, ficamos sentados 1 século no cartório. Itamar, vai ser mais fácil o senhor. Vai ser milagre já, né? Então, mas vai ser mais fácil o seu. Ser mais fácil o seu. Amém? Nunca mais diga que você está parado, pois no mundo espiritual foi dada a ordem por Deus para você marchar, para você avançar, para você conquistar. Conquistar, Ana, conquistar, Roberto, conquistar. Tem coisa que parece estar longe, está difícil, mas vai ser conquistado, ouviu, André? Vai ser conquistada, tem que marchar, tem que andar, tem que caminhar. Permaneça firme, crendo e caminhando. Permaneça firme, crendo e o quê? Caminhando. Fala assim, para parado, nunca acontece. E nada acontece. Tem que caminhar. Se não caminhar, irmão, toda vez a Sandra chega, eu disse, irmão, já ganho, só de acordar respirando. Ela, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Graças a Deus, porque tem uma Sandra na minha vida, irmão. E a minha mãe também, que não me deixa parar, não me deixa fazer nada. Tem que caminhar. Então, vire para a pessoa do seu lado e diz assim, eu sou espinho, que não deixa você parar, para conquistar, para ganhar muito dinheiro, para viajar muito, para conquistar mais ainda. A bênção vai ser completa, por causa de Deus e de mim na tua vida. Amém? Tem que cutucar o Paulo, senão ele para. Tem que cutucar. Olha aí Deus falando já com a Patrícia. Aleluia! E só quem vai cantar o hino da vitória? Levanta a mão aqui. Vamos preparar para o profético. Levanta aí. Tenha fé e creia. Tenha fé e creia. Entenda que sentimentos são seguidores e não guias, ouviu? Aprende, sentimentos são seguidores e não guia. No dia que o sentimento tomar conta de você, desculpa, mãe, o pessoal já está acostumado. No dia que o sentimento, no dia que o sentimento tomar conta de você, acabou. Sentimento é guia, amém? Não pode ser
Não pode ser guia, tem que ser seguidor, amém? Marcha em direção ao propósito, pois Faraó profeticamente já caiu. Já caiu, Thaís? É Suíça agora. Suíça. Mas primeiro é mestrado. Está indo no mestrado lá? Esse pastor lembra de tudo, irmão. Ora por tudo. Você esquece, mas não esqueço não. Deus vai fazer você crescer. Quem vai crescer aqui em Deus? Não coloque fermento no pão. Olha o mistério. Pois não vai dar tempo da massa crescer para o que Deus vai fazer. Deus não disse aí comer pão sem fermento? Porque você sabia? Vou falar com a Viviana, que ela faz pão. Acho que a Patrícia também faz pão. Mas a Viviana faz o pão da ceia. Se você coloca fermento, você tem que dar um tempo para crescer. Quem sabe disso? E como Deus ia fazer rápido, não podia colocar fermento no pão. Tinha que ser pão ázimos. Até hoje Israel comemora assim, pão sem fermento. Como Deus ia fazer rápido, pega as tuas coisas, come o cordeiro, já com as sandálias nos pés, tudo, não põe fermento no pão, é que o pão ia fermentar no deserto e ia estragar. Então tinha que levar sem fermento, porque eles iam sair para o deserto. Quando Deus quer fazer algo rápido na sua vida, não põe fermento, não põe coisas de cultura ou de ideias que vão contra a tua fé. Mas não vai dar certo, eu já fiz isso, já enviei. Se movimenta. Não deixa o fermento paralisar. Não deixa o que o mundo diz, o fermento do mundo, paralisar o que você está fazendo. Era um código espiritual, numa tarefa diária dos hebreus, colocar fermento no pão. Deus diz, muda a tarefa diária. Muda o agir diário dessa letargia de fazer sempre a mesma coisa. Vamos fazer coisa nova para poder andar. Vamos mudar, vamos fazer coisa nova para poder agir, para eu poder agir na sua vida. A obediência em Deus para mudar comportamentos cotidianos na nossa vida. Nos levam para outro nível, e a mudança começa a ocorrer. Nos leve, irmão. Eu estava falando, eu parei de ler a Bíblia de manhã, e estava lendo à noite. Deus disse, eu quero fazer mais na tua vida. Não deixa para trás aquilo que você já começou a fazer. Lê de manhã de novo. Eu voltei a ler de manhã, irmão. Acordei, li um monte de capítulo que eu estava deixando para ler à noite, lia só uma parte. Eu disse, não, lê tudo. Acordei de manhã, uma tarefa simples, mas que no mundo espiritual significava algo. A gente acha que não significa. Então você vai fazer a travessia para um outro ambiente. Quando você tira o fermento, começa a tirar as coisas do mundo, você vai fazer uma travessia para um outro ambiente. Você vive num ambiente. É o seu ambiente que o dinheiro é até aqui, os negócios são isso aqui, o relacionamento é desse jeito, é a coisa que o mundo faz, é desse jeito que o mundo faz, é desse jeito que o mundo faz, não, mas... Não, né? Parece que está lutando, é desse jeito. Mas eu quero dizer para você, você vai mudar o ambiente. Quando você muda o ambiente, coisas que pareciam travadas na sua vida começam a mudar. Mas você diz, eu sou assim. Mas não, Deus quer mudar você. O inimigo quer trazer você para o fermento do mundo, mas Deus quer mudar você. Só acontece coisas quando a gente muda por causa de Deus. Às vezes eu não mudo por causa da Sandra, mas eu mudo por causa de Deus. Amém? Tem coisas que eu me rendo por causa de Deus. Porque eu amo primeiro a Deus do que qualquer pessoa na terra. O Benjamin falou, pai, quem o Senhor ama mais na terra? Eu disse, não, amo mais a Deus, filho. Na terra, eu disse, eu não quero promover a Terceira Guerra Mundial. Eu amo mais a Deus e na terra eu amo muitas pessoas igual. Mas todo mundo é igual, eu, mamãe. Eu disse, não, sua mãe, vovó, né, você, todo mundo igual, filho, é um amor que é muito grande, mas o meu amor maior é por Deus, por isso que eu mantenho a família, por isso que eu perdoo, por isso que eu dou um passo atrás, por isso que eu decido fazer essas coisas contra a minha vontade, mas porque Deus está mandando eu fazer, está entendendo? Senão você não mantém, você é doido, aí acaba com tudo, irmão, tem que se render, acordar a Patrícia aqui, você foi liberto da escravidão do pecado, rotinas erradas, não vão fazer parte mais da sua vida. Rotinas que Deus quer abençoar, mas você não deixa. Deus quer te dar uma vitória na justiça, mas você não deixa. Deus quer te promover em tal lugar, mas você está sendo infiel por causa de um comportamento seu. Na cara dura, sendo infiel. Infiel. Diz que é grato, mas não está sendo grato a Deus nem às pessoas que te ajudaram. Você tem que ser grato, irmão. Tem que ter gratidão, não pode deixar mudar o vigor de fazer as coisas para Deus que Deus estava colocando em você. Quantos querem agir agora, caminhar rumo à vitória? Quantos querem uma mudança no mundo espiritual e caminhar junto rumo à vitória? Eu quero, irmãos. Eu estou aqui pregando para você, mas eu quero. Então, nessa noite, eu quero que você fique 2 em 2.